O primeiro passo, resetar informações negativas, limpar. E é isso que nós vamos fazer na nossa prática. Então, olha só, existe um programa inconsciente que foi gravado em nós, lá dentro do nosso inconsciente, quando a gente era criança. Eu sempre falo isso. E para a gente manifestar os nossos sonhos, para nós conseguirmos colocar aquilo aquela prática para realizar os nossos sonhos, é claro que nós precisamos tirar o que não presta. E o que não presta muitas vezes está lá na infância, às vezes até no ventre, né? Quando a mãe estava grávida, você estava lá e aconteceu alguma coisa, algum fato, alguma coisa que. E aí, nós vamos então resetar informações negativas, esses registros que ficaram lá de criança. Que tipo de registro? O que você ouviu, viu, presenciou, o que falaram para você. Às vezes as pessoas têm registros, por exemplo, em relação ao financeiro. Fala assim, nossa, isso aqui não é, né, o que a sua mãe falava, o que seu pai falava, o que você vivia no seu círculo familiar sobre o financeiro e que não era negativo, você gravou, assimilou e guardou lá dentro. E esse programa negativo em relação, estou dando um exemplo financeiro, mas isso serve para tudo. Se houve uma rejeição, se alguém fez um julgamento de você lá criança, mas você é muito feia, muito baguncenta, muito irritada, muito barulhenta, não sei o quê, e aquilo você vai registrando, e aí você não consegue hoje, por exemplo, ficar sem ligar a televisão em casa, porque falaram que você é barulhenta. E aí você veste aquilo, assume aquilo lá, você chega em casa, a primeira coisa que você faz é o quê? Televisão. É o quê? Barulho, música. Você não consegue fazer silêncio, você não consegue entrar num ambiente silencioso, te incomoda. Crença lá. Por que eu não consigo meditar? Pode olhar lá. Alguma coisa tem. E aí a gente vai. Essas informações negativas que estão registradas, gravadas, ficam tocando para o resto da vida. A não ser que a gente faça uma terapia, uma ferramenta, utilize uma ferramenta, uma técnica para limpar isso. Isso eu acho que eu falei um pouquinho na semana passada. Então, uma rejeição. Ai, você não sai para lá, agora eu não tenho tempo, não sei o quê. Você se sentiu criancinha lá, aquela menininha, aquele menininho rejeitado, né? Não teve o amor, não recebeu o que queria, sentou no colo, foi, não, dá licença que o seu irmão vai sentar. E aquele momento ficou gravado, porque doeu emocionalmente, fez sentido para você, aquela dor aconteceu, e aí fica lá registrado, gravado, uma rejeição. E mesmo que foi só aquele momento, e depois a sua mãe ou seu pai já te abraçou e tal, você tem aquele momento gravado. E aquilo lá faz diferença na sua vida. Então, às vezes, você não consegue se envolver num relacionamento, às vezes o seu relacionamento é um relacionamento frio, você não consegue se entregar, e assim vai por muitas coisas que lá atrás ficaram registradas e voltam, então, agora, na fase adulta. Então, existem memórias ficam ali gravadas mesmo como se fosse um gravador. E aí a gente traz as ferramentas, as técnicas como terapia, no spa, tudo, para que essas ferramentas que você utiliza no seu dia a dia, eu faço sempre, gente. Sempre eu faço isso. E aí, às vezes, a gente fala assim, mas por que eu tenho isso? Eu não sei por que eu não consigo me envolver no relacionamento. Por que eu sempre acho que eu sou menos que os outros? Porque talvez num momento lá atrás isso possa ter acontecido e você registrou. Mas aí, será que eu preciso saber exatamente o que aconteceu lá atrás para que eu mude isso? Para que eu, agora, por exemplo, nessa prática que a gente vai fazer hoje, eu preciso saber o que é que aconteceu lá atrás? Não, muitas vezes eu não preciso saber. Algumas vezes sim. Então, nesse momento, eu como terapeuta, eu confio no eu superior, naquilo que me guia como terapeuta. Me guia, que eu digo, gente, é só uma conexão, não tem nada dessa coisa de médium, não é isso. Não é esse meu trabalho. É o que me guia no coração. É a fonte que eu conecto com uma fonte maior, uma inteligência, uma sabedoria maior para fazer minhas terapias.
Porque a pessoa está ali investindo tempo, dinheiro, energia para trazer luz àquela situação e eu vou ficar, eu acho que é isso, no curso falou isso. Não, tem coisa muito mais profunda. Então, pelos meus estudos, aquilo lá e pela minha prática, experiência de anos de terapeuta, de anos de, né, dentro da pedagogia, quanto dentro da neurociência, da neuropsicologia, o negócio, sabe, assim, não dá para ficar perdendo, enrolando a pessoa. Ela veio ali para resolver uma questão e eu tenho responsabilidade, propriedade e vou lá e faço que, além do que eu aprendi, aquilo que ao qual eu estou conectada, a fonte de sabedoria. Então não é só lá aplicar preciso de um floral para isso, tá? Vou lá e dou um floral. Não é assim. Porque não, a pessoa tem medo, dá um floral para medo. A pessoa tem ansiedade, dá um floral para ansiedade. Não é assim. Isso é a parte científica da coisa, que eu estudei, que eu sei. A homeopatia, a pessoa tem essa coisa, vai ali. A parte mental, a homeopatia trata o mental, o físico, o espiritual, o emocional, trata tudo. Então se juntar tudo isso aqui dá esse remédio. Não é só isso. Tá? Isso eu uso a radiestesia. Porque o que a energia da pessoa está querendo? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho uma raiva da pessoa, do fulano. Às vezes não é raiva, às vezes é medo. E sai como raiva. E ela entende, identifica como raiva, não é raiva. É medo, é tanto medo que ataca o outro. E aí parece que é raiva. E não é. E é um medo da outra pessoa. Então, a profundidade da coisa, além do estudo, além do científico, está no que não se vê. Existe nesse mundo muito mais coisas que não se vê do que coisas que se vê. Eu sempre falo isso. Porque tudo é energia. Essa aqui é uma energia condensada, essa a gente vê. Mas e o que eu não estou vendo? E o julgamento que a pessoa está olhando para mim e fala assim, você, terapeuta, não sei o quê. Eu não estou vendo. Aquilo ali é o que faz, naquele momento, é o que atinge. Então, se eu julgo o meu cliente, falo assim, você não está com isso, você está com aquilo, né? Não, mesmo que eu pense isso, eu estou emitindo tanta energia para ele. Não, gente, não é assim. Então, pensar que aquilo, tudo que ele veio trazer de memória negativa, de registro negativo, é muito profundo para eu tratar com toma essas gotinhas aqui. É muito mais profundo. Então, é necessário. Quer curar? Quer curar ou quer remediar? Se quer curar, tem que ir na causa. Se quer remediar, toma qualquer coisa aí que você achar que tem um monte de coisa que combina. A relação é, sinto isso, tomo isso. Sinto isso, tomo isso. Mas eu sei da onde vem esse sentimento? Qual a causa disso? Por que está acontecendo isso? O que está por trás do que a pessoa aparenta? Porque às vezes a pessoa aparenta uma coisa no psicólogo, no terapeuta, e no fundo é outra coisa. Então, às vezes, é difícil a gente identificar na gente mesmo. Então, eu paro nessa hora. É importante, nós vamos falar isso, e se conectar para ver o que realmente tem de registro negativo naquela pessoa. Então, esse é o número 1, né? Recetar informações negativas.